a Nega Kelly e hoje nós vamos conversar com duas pessoas incríveis. Beto Maia, que é influencer, cantor, desenvolvedor e paratleta, e o Jimmy Andrade, que é cantor, compositor, multiartista e palestrante de inovação. Só gente chique aqui que está aparecendo para a gente, né? Muito bem-vindos, Beto e Jimmy, prazer. Obrigado, prazer. Além de tudo isso que falamos, vocês são uma referência na luta do movimento LGBTQIA+. E eu gostaria de saber mais sobre o orgulho de ser quem vocês são. Sim, primeiro, surpreende a gente saber que a gente é referência nessa luta, porque às vezes é difícil saber do outro lado, né, como que as pessoas veem a gente, mas essa sensação é muito boa. Falando sobre orgulho de ser quem a gente é, quando eu lembro da minha infância, de todas as vezes que eu apanhei, de todas as vezes que as pessoas desacreditaram de mim, na minha adolescência, que eu tive que me esconder, eu tive que fingir ser uma outra pessoa muitas vezes, e até mesmo na faculdade, no trabalho, e muitas vezes que a gente entra para dentro do armário para a gente evitar esse sofrimento. Olhando para o presente agora, em que muitas dessas coisas acabam sendo superadas e a gente acaba descobrindo que ser a gente, né, que ser a nossa verdade, resistir, trazer para as outras pessoas mensagens e experiências e as pessoas nos admirarem. Eu acho que esse crescimento e essa, eu não gosto tanto da palavra superação, mas essa superação, eu acho que isso traz essa sensação de orgulho, sabe? Eu acho que é bem ligado mesmo nessa questão de tudo que a gente já passou e saber que ainda a gente vai passar por coisas, né? Porque infelizmente a gente sabe que não acabou, né? Não vai ser um estalar de dedos que não tem mais preconceito de nenhum tipo no mundo, mas diariamente a gente lembrar daquilo que a gente já teve que passar por cima e estar mais preparado para as coisas que podem acontecer, mas sempre com aquela esperança de que essas coisas vão diminuindo, né? Que não aconteçam mais, né? Da mesma forma que o Jimmy colocou da questão da infância, da adolescência, quando a gente começa a entrar ali no mercado de trabalho, que a gente começa a ter que ter um papel social que a gente exerce quando a gente está em casa, quando a gente está na rua, quando a gente está no trabalho, quando a gente está na faculdade, sendo em cada lugar uma pessoa diferente, é muito massacrante, né? É um esforço mental muito grande que a gente tem que fazer. E quando a gente começa a conseguir quebrar essas barreiras, tipo assim, eu não preciso ser uma pessoa diferente em cada lugar, eu não preciso ter um comportamento diferente em cada lugar que eu estou, isso assim, é um peso que sai das costas que é inimaginável, assim, sabe, para cada pessoa, né? Mas para mim foi uma coisa assim, um alívio gigante, tipo, eu não preciso mais interpretar algo que eu não sou, né? Eu até estava comentando ontem em uma palestra do trabalho que por muito tempo eu fui uma pessoa que eu desconheço completamente. Eu não sei quem era aquele Beto que estava na primeira faculdade que entrou, ou no primeiro trabalho, ou naquela época em casa. Eu não preciso mais fingir que eu sou uma pessoa para agradar as pessoas que estão à minha volta e deixando de me agradar, de ser feliz verdadeiramente por conta disso. É bem interessante, é bem importante essa colocação que vocês fizeram, porque é sobre ser quem vocês são, né? Não perder a essência de vocês, a identidade de vocês. E é sobre lutar também, né? A luta é constante. E, assim, infelizmente, a homofobia é algo que está muito presente atualmente. E eu queria também saber com vocês, se vocês podem contar para a gente como é que foi superar e conseguir lidar com isso. Eu sei que vocês explicaram um pouco, mas eu queria que vocês falassem um pouco mais, porque a gente sabe o tanto que tem de pessoas sofrendo em relação a isso, dentro de casa, nas ruas. Então, eu queria que vocês reforçassem um pouco mais. Quando eu falo sobre homofobia, antes eu gosto de falar muito sobre os recortes e sobre todos os atravessamentos que existem dentro desse mundo LGBTQIA+. Uma pessoa preta, uma mulher, uma pessoa bissexual, pansexual, transexual,
ela vai sofrer de formas diferentes e muitas vezes mais intensas e doloridas do que outras pessoas. Quando eu volto para um olhar e um compartilhamento de algo que eu vivi especificamente, falando da minha vivência, eu sempre gosto de contar uma história sobre na escola, quando eu apanhava e eu não entendia por quê. Eu passei a entender depois de um tempo, quando eu passei a entender mais sobre a vida, que as pessoas, principalmente os meninos, batiam em mim porque eles se incomodavam com o meu jeito, entre aspas, feminino de ser. Porque eu só andava com as mulheres, porque eu tinha voz fina, porque eu rebolava, porque eu era delicado, porque eu gostava de coisas coloridas. Existe uma carga muito grande de misoginia dentro da homofobia. Existe uma carga muito grande de machismo dentro da homofobia. E eu não tinha consciência de nada disso na época. Eu, uma vez, fiquei cansado do que eu posso chamar de tortura psicológica, que era toda semana ou todo dia ser ameaçado por um colega homem de que ele iria me bater, me pegar na saída. E eu fui até a diretoria para denunciar. Eu fui tremendo de medo, as pernas tremendo assim, e eu fui denunciar pela primeira vez. Só que na época, o que aconteceu? A diretora puniu o meu colega só pela ameaça, mas ninguém, nem ela, nem minha família, nem ninguém na Terra se perguntou por que que ele fazia isso. E nem eu me perguntei durante muito tempo. E aí eu passei a entender, eu acho que batem em mim porque eu sou bichinha. E não era nem mais porque eu acho, porque acham que eu sou bichinha. Eu já tinha entendido. Eu sou bicha. Só que eu vou ter que esconder que eu sou bicha até os 18 anos, quando eu tiver condição para trabalhar e me sustentar e falar, vocês não pagam as minhas contas. No meu caso, infelizmente, eu tive que segurar até os 18 anos, ou até talvez mais, para conseguir dizer para as pessoas sem medo, e sem dizer para as pessoas sem medo e sem vergonha que eu sou gay, ou que eu sou bicha, que eu sou viado, todas essas palavras que foram ressignificadas. Eu sou uma pessoa com deficiência, né? Eu não tenho uma das pernas, tive uma amputação quando era bem novo. E isso já era uma questão, né? Então, por volta dos meus 11, 12 anos, eu já enfrentava as questões, já entendi. Eu sempre enfrentei as questões por não ter uma perna, mas por volta dos 11, 12 anos ali, eu já tinha aquela noção que ser gay era a pior coisa do mundo, né? Ia ser o alvo desses ataques. Só que, ao mesmo tempo, eu me peguei começando a me entender como um homem gay. E por muito tempo eu quis negar aquilo que eu era pelo mesmo medo que o Jimmy teve. Então, tipo, eu não quero ser o alvo dessas pessoas. Eu não quero que em casa as pessoas não me amem, né? Minha mãe, meu pai. Eu não quero esse tipo de coisa. Então, dali para frente o medo constante do que ia acontecer, se eu ia ser expulso de casa, se minha mãe ia deixar de me amar, que acho que era a primeira coisa que batia na minha cabeça, era isso. E vinha bullying, vinha tudo. E conforme o tempo foi passando, eu comecei a engrenar em esportes paralímpicos. O primeiro que eu pratiquei foi tênis de mesa, quando eu tinha uns 12, 13 anos. Aí eu joguei um tempo, né, treinei um tempo. E conforme o tempo foi passando, assim, eu saí e me chamaram para jogar futebol de amputados. Eu falei assim, nossa, legal, né? Porque quando eu era pequeno na rua, eu não jogava muito, porque não era adaptado, né? A galera tentava me incluir, mas eu acabava machucando as pessoas, ou me machucando, por causa que eu jogava com muleta. E eu fui jogar em pé de igualdade. Então, eu fui jogar com todas as pessoas que eram amputadas também. Estava todo mundo de muleta. Estava todo mundo jogando na mesma regra. Só que, conforme os anos foi passando assim, eu fui percebendo que toda vez que eu ia para o treino, ou viajava para o campeonato, eu sempre estava apanhando não da mesma forma, né? Mas num sentido figurado ali, tipo, eu estava apanhando com piadinhas, com comentários, sabe, com medo de tomar banho depois do jogo e receber algum comentário, ou até, sabe, ter medo da onde que eu olhava, era chegar e olhar direto fixo para a parede ali, tomar banho rápido e sair,
sabe? Era uma constância muito, muito forte de microagressões ali, só que como eram muitas, no final das contas era uma dor grande. Então a homofobia me afastou do futebol de amputados. E hoje eu sou barateto de vôlei, jogo vôlei há 7 anos, e eu me encontrei mais ali, mas ali eu já estava mais velho, eu consegui assimilar melhor as coisas e ali eu não deixo. Então, quando eu vou para o campeonato, hoje em dia os meus colegas de time também já me defendem em relação a isso. E quando alguém vem falar algum tipo de comentário, não sei o que, viado, senhor viado para você. Eu exijo respeito, quer me chamar de viado, não tem problema. Mas você sabe que você não está me ofendendo, então você me chama de senhor viado e você está me elogiando. Você está me tratando com respeito. Dessas. Não, gente, é maravilhoso. Eu estou tentando aqui, eu não sei se dá para ver, mas estou disfarçando aqui para segurar o choro, porque essa semana o Albanos tá que tá, viu, nas emoções. Mas o que vocês falam é muito a música da Pablo, Indestrutível. Só me via isso na cabeça. É como você, Beto, Jimmy também falou, cada um tem as suas dores, mas só estando na pele para a gente poder saber. E é muito importante essa presença de vocês estar aqui com a gente, para poder mostrar para mais pessoas. Por mais que a gente tenha empatia, a gente tente colocar no lugar, né? Mas é totalmente diferente de quem sofre disso a vida inteira. Mas eu queria só lembrar, tipo, não é só sofrimento, tá? A gente tem as nossas alegrias, as coisas boas que a gente constrói, o nosso relacionamento, por exemplo, a gente poder falar que a gente mora junto na nossa casa, sabe? Que a gente construiu, assim, com muito empenho e muito amor envolvido, que é por isso que a gente luta, para poder ter essa igualdade em direitos, de um direito básico e fundamental, que é amar quem a gente pode amar, né? Então, se a minha essência se encontrou com a essência do Jimmy e a gente se ama, isso não pode ser negado da mesma forma que para nenhuma outra pessoa pode ser negado também. E eu falo mais, a gente fala também muito sobre o direito de viver, né? Direito, é triste falar, mas o direito de não apanhar por ser quem a gente é, de não sofrer violência por ser quem a gente é, mas assim como o Beto disse, também é alegria. Uma vez me perguntaram, se você pudesse escolher, você teria nascido hétero? E talvez mais novo, eu diria, acho que sim, para me poupar de tudo isso. Só que hoje, eu não seria eu se eu não fosse o G do LGBT. Toda a minha história, toda a minha personalidade, quem eu sou de verdade, eu também sou por causa da minha sexualidade. Então, eu não escolheria nascer de novo para ser outra pessoa, fosse ela hétero, fosse ela quem fosse. E eu acho que ter orgulho, né, de ser quem a gente além de ter orgulho de ser LGBTQIA+, é também orgulho da nossa história. Então, a gente celebra isso, a gente brinda a nossa história. Então é isso, gente. Um brinde ao movimento, ao orgulho LGBTQIA+, e um brinde ao Jimmy e ao Beto, que estavam aqui com a gente, viu? Muito obrigada e até a próxima. Obrigado. Obrigado, até a próxima. Pessoas quiserem conhecer mais sobre o nosso trabalho como músicos, acessem Não Somos Irmãos no Instagram e nas outras redes sociais. Obrigado, gente. Vamos fazer esse movimento acontecer aí, hein, Brasil? Sim. Beijo, pessoal. Até a próxima.